Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. O meu nome é Rafael, Rafael Naruto. Naruto é meu sobrenome de verdade. Eu sou publicitário e aqui nesse primeiro vídeo desse canal eu quero conversar, com vocês a respeito de design, criatividade, arte, um pouco também da cultura geek que eu gosto bastante. E nesse primeiro assunto, o que eu gostaria de debater um pouquinho mais, com vocês, até entender se esse é o meu pensamento também, tá correto, ou se vocês concordam, comigo a respeito do design, só que incorporado com os aspectos das emoções, né? A gente sabe nos processos criativos, que a gente tem que pensar fora da caixa, né? Só que pensar fora da caixa hoje em dia eu percebo que não é o bastante, né? A gente tem ali no design, né, que ele vai muito além hoje do que a estética, né? Então hoje em dia ele tem que agregar várias funções, né? E muitas vezes o que eu acabo percebendo é que no design eu preciso muitas vezes somar a divulgação, com um aspecto emocional coerente para fazer com que a peça ela seja muito melhor é, aceita, que ela seja muito melhor relevante para as pessoas, né? E eu queria até saber se vocês também concordam, comigo nesse meu pensamento, né? Porque eu vou nas minhas solicitações, né? E aí tem lá determinados contextos que eu preciso seguir. Então eu vou lá, separo os elementos, né? Organizo toda a estrutura e aí eu começo a pensar, bom, qual emoção corresponde a esses determinados atributos e o que eu poderia fazer para agregar mais valor, para criar uma peça mais impactante e que trabalhe ainda mais a empatia, com quem está recebendo esse material, né? Então é tornar a comunicação mais simpática, né? Então, nesse nosso mundo que é cada vez mais acelerado, acredito que ter uma comunicação um pouco mais coerente, mais acolhedora, possa ser um grande diferencial. E se vocês estão escutando um barulho aqui ao fundo, eu tenho um bulldog francês e ele ronca muito alto. E ele adora dormir, né? E, bom, voltando, que é o assunto, né? Dentro desses processos criativos, eu tenho os gatilhos emocionais. Então, pensar qual emoção correspondente ao contexto da divulgação é muitas vezes um trabalho um pouco penoso, né? Porque é difícil muitas vezes a gente ter noção e compreensão sobre as emoções, né? Então, uma forma que eu fiz para começar a treinar melhor a interpretação das minhas emoções foi justamente trabalhar com arte. Eu voltei a fazer pinturas à mão, com pincel, por aí vai com telas, e também gostei muito de fazer pintura digital, né? Pegando elementos da fotografia, a design gráfico, né? E aí eu vou criando diferentes composições também, com cores, mesclas de formas, formas sinuosas, formas um pouco mais robustas. Eu vou pegando diferentes períodos históricos do surrealismo, cubismo, então eu vou misturando tudo e eu vou treinando a minha interpretação das emoções. E por meio disso eu comecei a criar esses quadros, construindo uma história, e essa história ela tem que estar refletida, na construção da tela. E aí eu comecei a fazer esse treino das interpretações das emoções, de como eu estava me sentindo, né? Então muitas vezes eu tô ali, poxa, o que eu tô sentindo agora? Aí é onde eu paro, eu volto, eu começo a trabalhar, todas essas esse eu volto, fazer todo esse estudo, com a construção da arte e aí eu vou conseguindo interpretar melhor as emoções. E isso tem me ajudado bastante para fazer com que as peças hoje do design que eu vou montando, elas são muito mais coerentes com as emoções que eu quero construir, E então,
Muitas vezes eu tenho que ir lá pegar um banco de imagem, mas eu pego justamente a pose certa, a construção das cores, os elementos de suporte, eu vou criando os pesos equilibrados dentro da divulgação, né, com o texto certo, com a fonte bem alinhada, né? E assim eu vou criando toda uma comunicação mais simpática, né, que trabalha mais essa empatia, né, com quem está recebendo todo esse material, né? E eu acho que esse é um princípio, né, que a gente pode começar a implementar cada vez mais, né, nas nossas ações publicitárias, de como a gente incorpora melhor, né, esses conteúdos das emoções. Né? As emoções elas são poderosas. Tudo começa pela emoção. E a gente conseguir interpretar essas emoções e jogar no nosso layout, a gente cria contextos cada vez mais robustos e poderosos. É essa a minha forma de pensar. Né? Eu não sei também se vocês concordam ou não, né, com esse meu ponto de vista, né? Mas essa é uma maneira com que eu venho incorporando isso, né, nos meus trabalhos, né? E eu imagino que, né, daqui para frente a gente vai conversar um pouco mais, né, a respeito do design em si, né, da criatividade. E acho que essa construção assim das emoções seja algo que vai ser um grande diferencial para a comunicação, né, assim, da publicidade daqui em diante. Porque a gente está nessa era, né, de inteligência artificial, né, em que a gente consegue criar diferentes formas, imagens, vídeos, né, porém ela é artificial. E o que é realmente real, né, na nossa sociedade hoje são as nossas emoções. A gente não consegue fazer uma emoção de forma artificial, porque emoção é algo que nós sentimos. Então, a gente ser capaz de conseguir interpretar as emoções e lapidar essa interpretação para atribuir no contexto do nosso design, poxa, a gente vai conseguir ter insights cada vez mais poderosos, né? Então, nesse primeiro vídeo, né, eu queria jogar, né, com vocês essa informação, né, do design, com a construção das emoções e ver se vocês pensam, né, da mesma maneira que eu, né? Porque nesse grande mundo de abstração que a gente está tendo hoje, que tudo nos chama para a gente ter diferentes pontos de atenção, né? As nossas emoções elas podem ser a grande chave, né, para fazer com que as coisas elas comecem a funcionar de uma maneira um pouco mais diferenciada, um pouco melhor, né? Isso pelo menos é o que eu penso, né? Espero que vocês tenham achado interessante essa primeira abordagem, né? Que é algo que eu fico assim refletindo, né? Pesquisando e pensando bastante. Mas a gente vai depois falar muito mais, né? Assuntos relacionados a design, criatividade, arte. Ixi, tem muita coisa que eu quero conversar com vocês. Um grande abraço para todos. Até mais.